Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Olha nós aqui novamente com uma mensagem da parte do Senhor para nos encorajar neste dia. Nós vamos meditar no Salmo 146, versículo 1 e depois versículo 6 até o 10. Uma mensagem maravilhosa para nós. Eu preciso e você também. Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor que solta os encarcerados, o Senhor que abre os olhos aos cegos, o Senhor que levanta os abatidos. Ele ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a gente sabe que não é justo atribuir virtude a quem não tem, poder a quem não tem, honestidade a quem não tem, capacidade a quem não tem, quando, por alguma razão, alguém atribui a quem não tem poder, parece ser um insulto. Vamos dar um exemplo. O sujeito preso, gastando, pelejando para provar a sua inocência. Aí chega alguém para ele, que sabe que ele é culpado, e diz: você é inocente, você tem direito a estar na praia, porque você é inocente. Ele, sabendo que a pessoa está dizendo isto só porque quer agradá-lo, não é confortável para ele. Ele sabe que o que eu vendi para ele, um exemplo, o que eu vendi para ele era um produto roubado e eu estou preso por ser receptador e por fazer transações com produtos de origem criminosa. Então ele sabe que eu não sou inocente. Isto não ajuda. Este exemplo é ridículo, mas não ajuda. O sujeito está preso porque fez o mal e alguém diz que ele é inocente, não ajuda. Aí o outro está pelejando com para solucionar um problema, digamos, na justiça. Aí ele não consegue. O processo não anda, ele já perdeu na primeira, na segunda instância, um negócio desse aí. Aí o outro chega: não, você é poderoso, você é importante, a justiça vai te dar ganho de causa. Se ele está perdendo. Então, elogiar quem não tem qualidade, chamar de poderoso quem está sem poder, reconhecer virtude em quem não tem virtude é insulto, é afronta. O salmista, isto para você entender a meditação, o salmista começa com uma expressão que isso é comum em todo adorador: louvai ao Senhor comigo, venham comigo, exalte o Senhor comigo, louvai ao Senhor. Mas ele está falando para si, ele diz: ó minha alma, louva ao Senhor. Este homem, ele era cheio da graça. Mas ele também tem o discernimento perfeito.
não é louvar por ser religioso, é louvar por ser consciente. O Senhor que fez os céus e a terra, versículo 6. O que fez os céus e a terra, o que fez o mar e tudo quanto há nele. E há muita coisa no mar. E o que guarda a verdade para sempre, diferente de qualquer instituição conhecida no mundo. O que faz justiça aos oprimidos. Na grande maioria dos casos, a justiça é feita para quem pode pagar. Mas ele faz justiça aos necessitados, aos oprimidos. Outra qualificação deste Senhor que o salmista convida a sua alma e o seu ouvinte, se for o caso, para louvar, é o que dá pão aos famintos. Ele socorre quem não tem. E é o que solta os encarcerados, no versículo 7. O Senhor solta os encarcerados. Nossos cárceres, eles podem ser reais e podem ser imaginários. A maioria das pessoas, de alguma forma, está presa a alguma coisa. Mas o Senhor quebra nossas cadeias. O Senhor nos livra das cadeias, das nossas algemas. Ele solta os encarcerados, muitas vezes literalmente, e às vezes no sentido figurado. Eu tive experiência na minha trajetória, que não é essas coisas todas, mas eu tive experiência de pessoas que foram curadas de enfermidades que eram dito crônicas, e Deus curou. Eu tenho a experiência de pessoas que foram restauradas a visão, sem ir no oculista. Não foi no oculista, não foi no oftalmologista, não. Cegou. E como não foi, não se sabe a causa da cegueira. Se era glaucoma, o que era. Sei que a pessoa confessou Jesus Cristo, foi curada e salva. Conhecemos casos extraordinários, pessoal, curas de pessoas que estavam há muito tempo, anos a fio, sofrendo. E o nosso Deus livrou deste cárcere, o cárcere da medicação controlada, os muitos cárceres, os vários cárceres. E o salmista diz, ele abre os olhos aos cegos. Nós vemos isto no Evangelho, mas no Evangelho é muito comum, porque era o ministério pessoal do Filho de Deus. Mas nós conhecemos isto na nossa experiência. Qual era o tipo de cegueira? Era o demônio da cegueira, não sei o que? Não sei. Só sei que o sujeito era cego e ficou vendo. Eu nunca fui fácil de acreditar. E uma vez eu fui para um lugar que alegavam ter milagres. Haver milagres, e eu fui lá. Eu não fui para entrar em êxtase, eu fui para conferir. E um homem chegou, ele tinha a mão assim, e foram orar por ele. Ele subiu lá no lugar e foram orar por ele, e eu vi o homem abrindo os dedos dele, forçando para abrir os dedos dele. Depois disse, faça movimento, e ele fez os movimentos assim. Eu nunca fui fácil para acreditar. Eu fiquei lá perto de quando esse homem sair, eu vou conversar com ele, perguntar como era, por que era o problema dele. E eu fui conversar com ele e ele disse, ele era de uma igreja, participava de uma igreja evangélica, teve um problema terrível na família e perdeu 3 filhos. Quando ele sepultou o 3º filho, em poucos dias,
Lá no cemitério, ele apontou para um Cristo daquele que o urubu gosta de fazer cocô em cima. E ele disse: olha, Jesus, você não tem poder, não. Se tivesse, meus filhos não tinham morrido. E do jeito que ele apontou para o Jesus do urubu, lá no cemitério, ele ficou com a mão seca. Ele contou para mim, se for mentira dele. E naquele dia ele foi curado. Eu ouvi a história dele, não escrevi nada, memorizei, está gravado aqui. E fiquei pensando, como é que um Cristo de cemitério, que o urubu gosta de fazer cocô em cima, tem esta autoridade, esse poder? Ele apontou para o Jesus de Catatumba, Jesus de sepulcro. Sim, aí veio o entendimento a mim. Ele apontou para aquela porcaria lá, de gesso ou de cimento. Mas ele era de uma igreja evangélica. Ele dirigiu a palavra para aquela porcaria. Mas a intenção dele era ferir o Filho de Deus. E foi castigado. Passou vários anos desviado e com a mão sem movimentos. Até que naquele dia, sob o meu olhar incrédulo, ele foi curado. Os 2 pastores que fez aquele trabalho, eu conhecia, tinha minhas dúvidas e continuei tendo, por incrível que pareça, apanhei como eu não sou fácil. Mas a história do homem me convenceu. Ele não disse aquilo com o Cristo do urubu, ele disse aquilo com o Filho de Deus. Então, o salmista está dizendo o que Deus faz. Ele abre os olhos ao cego, ele levanta os abatidos, ele ama os justos, ele guarda os estrangeiros, ele sustenta os órfãos e as viúvas, e ele transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é o mesmo Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Que você possa louvar a Deus, bendizer o Senhor, exaltar o Senhor. Ele é o nosso Deus e o nosso guia até a morte. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado, Senhor. Fala com os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, manifesta o teu poder. Nos dá, meu Senhor, a capacidade para crer e nos dá, meu Senhor, a graça para guardar no nosso coração a tua palavra, o teu conselho. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia.